Muito bem, nós estamos nessa série, já na terceira mensagem dessa série de devocionais, na verdade, no tema do ano, Fazer Discípulos. E nós estamos na primeira parte dessa série, que fala sobre o que é o discipulado, o que é ser discípulo. Antes de fazermos discípulos, precisamos refinar nossa compreensão sobre o que é ser discípulo de Jesus. Então, o que compete ao discipulado, o que está relacionado ao discipulado. Então, nessa série nós vamos dividir em dois grandes momentos, não tão grandes assim, mas em dois momentos. Um sobre o que é ser discípulo de Jesus e outro como fazer discípulo de Jesus. E semana passada nós falamos sobre o início do discipulado. Há 2 semanas atrás nós demos uma visão geral do discipulado, da palavra discípulo. E semana passada nós falamos sobre o início do discipulado, como o discipulado começa. E vimos 2 marcas iniciais, que são arrependimento e fé. Se você estava aqui semana passada, deve lembrar que nós falamos sobre a necessidade de arrependimento dos pecados e de fé no Salvador Jesus Cristo. Então foi isso que nós vimos no último momento que tivemos juntos. E hoje, avançando um pouquinho na nossa série sobre o que é ser discípulo de Jesus, nós vamos falar sobre a transformação que o discipulado produz. Isso no texto que foi lido, você pode manter sua Bíblia aberta, em 2 Coríntios capítulo 5. Nós vamos trabalhar nos versículos lidos, a partir do verso 14 até o 17, nesses 4 versículos aqui. E o que nós queremos mostrar, ver hoje, é que o discipulado produz uma mudança radical na vida daquele que é discípulo de Jesus. Tá bom? Então, nosso propósito, nosso tema é a transformação do discipulado, e nosso propósito é demonstrar que o discípulo tem sua vida completamente transformada por Jesus. E é isso que nós vamos ver a partir desse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 17. O texto é um texto interessante, um texto muito bonito, e que nos mostra, e eu quero trabalhar 4 desses elementos que são transformados na vida daquele que é discípulo de Jesus. E o primeiro deles, a primeira transformação, é que o discípulo de Jesus, aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo, que se propõe a segui-lo, que é salvo e agora vai seguir o Mestre, ele tem uma nova motivação. Isso está lá no versículo 14, que nos diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por logo todos morreram. A palavrinha constrange aqui, ela tem a ideia de uma pressão que tem o objetivo de forçar uma ação. É uma força motivacional, a ideia aqui. Quando Paulo usa o termo aqui falando o amor de Cristo nos constrange, ele está falando que é uma força que o leva a agir, que o motiva àquilo que ele faz, a sua ação. Então aquele que é do Senhor, o discípulo, ele possui uma nova motivação em sua vida, uma nova força que o faz agir no seu dia a dia, que faz ele fazer o que ele faz, pensar o que ele pensa, agir da forma como ele age. E essa força, esse constrangimento, na palavra usada aqui, vem pelo amor de Cristo. É o que é dito aqui no texto. Quando você pensa assim, você talvez já usou esse termo, essa palavra, você fala assim, a pessoa fez algo tão grande e inesperado que eu fiquei até constrangido. Às vezes a gente usa essa palavra. Imagine que você, de alguma forma, está brigado com o seu cônjuge. E aí você está irado, e aí você chega em casa com aquela motivação de dizer algumas verdades, mas aí seu cônjuge te recebe de uma maneira que você não esperava, de maneira boa. Sei lá, faz a sua comida preferida, te dá um presente, faz alguma coisa que você não estava esperando, contrário àquela sua motivação. Isso causa um constrangimento de alguma forma. Paulo está falando aqui que o amor de Cristo é algo que é uma força que nos motiva, que nos constrange a agir de forma diferente do que nós estávamos acostumados a agir. É a ideia de algo contínuo, que está constantemente motivando minhas ações. Paulo faz o que faz
Essa é a ideia aqui. Ele prega, ele se expõe, ele se desgasta pelo Evangelho de Cristo, por levar a mensagem de Cristo para as pessoas, por causa do amor de Cristo. É isso que o motiva. É isso que ele está dizendo aqui. É um amor revelado no sacrifício de Cristo, em sua morte substitutiva. Versículo 14 fala que Cristo morreu no lugar, em nosso lugar, sofrendo o que nós deveríamos sofrer. E o versículo precisa ser bem entendido aqui, tá bom? Porque quando Paulo, muitas vezes as pessoas têm dificuldade com esses termos das Escrituras. Quando Paulo fala que ele morreu por todos, logo todos morreram, nós precisamos entender bem. Porque todos aqui não significa cada pessoa, porque senão nós teríamos que concluir que cada pessoa sobre a face da terra seria salva. O que as Escrituras mostram que não é verdade. Nós temos pessoas salvas e temos pessoas perdidas que não conhecem o Senhor. Mas Paulo está usando esse termo genérico que ele usa várias vezes nas suas cartas para falar que o amor de Cristo atinge cada tipo de pessoa. Não é só para o judeu. É para o grego, é para o romano, é para todos os povos. Deus vai trazer pessoas, escolher pessoas de todos os povos para fazer o seu povo. E aí você vê versículos nas Escrituras que falam que terão povos de gente de toda língua, povo, nação, raça, adorando ao Senhor no final dos tempos. Assim como terá gente de toda língua, povo, nação e raça que não conhece o Senhor, que é inimigo do Senhor. Então Paulo usa o termo aqui para falar desse amor de Cristo abrangente que alcança pessoas de todos os povos. E ele morreu por todo tipo de pessoa. E esse amor grandioso, esse amor de Cristo revelado no seu sacrifício é a base da motivação do seu ministério. É a base da motivação de sua vida. O cristão, aquele que foi transformado, o discípulo de Jesus, ele entende o tamanho do amor de Cristo, que mesmo não tendo culpa, assumiu a nossa culpa. Assumiu a culpa do seu povo na cruz. Mesmo não precisando morrer, morreu para nos salvar. Morreu no lugar daqueles que mereciam morrer. Mesmo sendo Deus, sofreu para salvar suas pequenas criaturas. Você entende o tamanho desse amor? Isso causa constrangimento, porque isso tem que causar constrangimento em nós. E nos motivar à ação, à mudança, a uma vida e uma visão diferente de mundo. Porque mesmo não merecendo, eu fui alvo desse amor. Mesmo sendo pecador, inimigo de Deus, eu fui alvo desse amor. Então o primeiro ponto que Paulo coloca aqui é essa motivação. Por isso que a pergunta inicial é: qual é a sua motivação? O que faz te levantar da cama pela manhã? Você pode pensar em diversas coisas. Você pode pensar em família, responsabilidade, dinheiro, prazeres, orgulho. São várias motivações que existem aí no dia a dia. Mas para o discípulo de Jesus, a nova motivação é o amor de Cristo. Tem que ser o amor de Cristo. O que Ele fez por mim me move à ação. O que Ele fez na minha vida faz com que eu levante todo dia de manhã querendo viver para adorá-lo, que é o que próxima transformação vai nos mostrar aqui. Então esse amor grandioso de Cristo deve trazer uma nova motivação para aquele que é discípulo. Eu vivo para servir, para adorar, para amar ao meu Senhor, para temer ao meu Senhor. Por quê? Por causa do seu grande amor para comigo. Como nós aprendemos inclusive semana passada, fomos relembrados semana passada à noite com o pastor Carlos, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. É um reflexo do amor de Cristo para conosco que nos leva a agir, nos motiva, nos faz viver de maneira diferente. Então Paulo coloca sobre essa motivação, essa nova motivação que faz parte do crente, do discípulo. Essa é a primeira transformação que o discipulado produz. A segunda é um novo propósito. O versículo 15 diz que a morte de Cristo tem um propósito: para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A palavrinha para que, ou essas duas palavrinhas no português, elas nos indicam o propósito. Cristo morreu, a morte de Cristo provoca não apenas uma transformação de motivação, mas também de propósito. Aquele que é alvo desse amor, desse sacrifício em sua morte, agora ele não vive mais viver para si mesmo, mas por aquele, que morreu por eles e por ele ressuscitou. Mudou o propósito de sua vida. Aquele que vive para si mesmo, quem é que tem esse propósito? A pessoa que vive para si mesmo. É a antiga vida. É aquele que não conhece o Senhor. Olha como Paulo fala, antes nós vivíamos para nós mesmos. Não vivam mais. Isso significa que antigamente vivia para si mesmo. Agora, aquele que é discípulo, a morte de Cristo foi para que ele não viva mais para si mesmo, mas viva para Cristo, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O antigo propósito de vida era egoísta, centrado no eu, vive para si, ter seus desejos satisfeitos, ser o centro do universo. Agora o discípulo tem um novo propósito, viver para Cristo. Ele também morreu para a antiga vida e ressuscitou para uma nova vida, que não é mais dele, mas daquele que morreu por ele. Entende o jogo de palavras entre morte e vida que Paulo está fazendo aqui? Nós estávamos mortos em nossos pecados e vivíamos para nós mesmos. Agora nós estamos mortos para a antiga vida e vivemos para Cristo. Ele faz um jogo de palavras entre morte e vida para mostrar que aquele que é do Senhor não vive mais para si. Não deve mais viver para si. Isso é característica daquele que não conhece o Senhor. O incrédulo vive assim, e não é de surpreender. Às vezes as pessoas ficam surpresas. Nossa, a pessoa, ela só pensa nela. Se não conhece o Senhor, é isso mesmo. Vive para si. É o esperado. Agora é estranho do que conhece o Senhor viver assim. Porque o propósito apresentado por Paulo aqui é que não viva mais assim. Não viva mais para si mesmo. O texto é tão claro. Cristo morreu por você, que é dele, para que você viva por ele. Cristo morreu e entregou a sua vida para que você viva para ele. Se você é cristão, ou se diz cristão, e continua vendo a vida como relacionada a você, a seus desejos, tem algo de errado na sua fé. Porque aquele que é discípulo não vê mais a vida como relacionada a ele, mas vê a vida como relacionada a Cristo. Cristo é o foco agora. Não importa se meus desejos, sonhos, objetivos vão ser alcançados ou não. O que importa é que o Mestre, o Senhor, seja adorado. Eu vivo para Ele. É isso que Paulo vai mostrando aqui. É um novo propósito, uma nova maneira de viver. Se a preocupação principal é os seus desejos e as suas vontades e não as de Cristo, se você inclusive acha que Deus existe como um meio para suprir os seus desejos, as suas vontades, você pode ter um discurso religioso, mas você não está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Porque hoje em dia a religiosidade está cheia no nosso país. E aí você pensa assim, pessoa antes de Cristo, a pessoa sem o Senhor, ela é egoísta, ela só pensa no benefício dela, ela só pensa naquilo que ela vai ganhar, ela só pensa naquilo que vai ser bom para ela. E aí às vezes a pessoa fala, olha, se você crê em Cristo, se você vier para o Senhor, você vai ter seus sonhos realizados, suas vontades feitas, sua vida vai ser melhor, tudo de bom vai acontecer para você. O que mudou? Só mudou o discurso. Agora o discurso é religioso. Mas o propósito é o mesmo.
Se sua vida com Deus tem a ver com o que Deus tem para dar para você, para os seus objetivos, para os seus sonhos, para as suas vontades, não mudou nada, meu irmão. Só mudou o discurso agora. Existe um componente religioso aqui no discurso, mas não houve transformação verdadeira. E é isso que Paulo está falando. Cristo morreu para que nós vivamos para Ele. Não tem a ver mais agora com os meus sonhos, com os meus objetivos, com os meus desejos. Tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com aquilo que agrada a Deus. É um novo propósito, muda tudo. Muda completamente a visão de mundo. O discípulo agora vive para o mestre. Esse é o propósito do seu viver. Todo o restante fica em segundo plano. Fica para trás. Agora ele vive para agradar os seus. É a segunda transformação que Paulo mostra aqui. É a transformação de motivação, mas é a transformação de propósito, de objetivo na vida. Qual é o seu propósito quando você levanta de manhã? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo tem que ser: eu preciso fazer hoje aquilo que agrada a Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso viver para aquele que morreu por mim. É esse o nosso objetivo todo dia, não muda. É esse o objetivo do discípulo de Cristo. O terceiro elemento que produz transformação no texto é uma nova visão de mundo. Paulo diz assim no versículo 16: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Paulo mostra que a própria maneira de enxergar a vida e as pessoas é transformada pelo seguir a Cristo. A forma como eu enxergo o mundo, a forma como eu enxergo as pessoas é transformada pelo seguir a Cristo. Antes é descrito como um conhecimento segundo a carne, o ponto de vista humano, mas agora não. E pense em alguns exemplos disso da própria vida do apóstolo Paulo. Se você lembra do texto de Filipenses, que nós não vamos lá, Filipenses 3, Paulo fala de uma série de coisas que ele considerava fundamentais na sua vida antes da sua salvação, antes da sua conversão. Seu histórico, sua linhagem, sua formação, sua religiosidade. E agora ele fala que ele considera tudo isso como nada por causa de Cristo. Tudo isso como algo que não tem valor por causa de Cristo. A forma dele ver o mundo mudou. Antes ele perseguia a igreja, porque ele achava que a igreja era uma seita, uma heresia. Agora, a dedicação total a ela, a igreja de Cristo e a Cristo, porque a sua perspectiva mudou. Ele não vê mais Cristo como um falso mestre, como um falso Messias, mas como o Messias esperado. A visão de mundo muda. Não vê aqueles que pensam diferente como inimigos que precisam ser destruídos, como era na época da igreja, mas como pecadores que necessitam de salvação. A visão de mundo, a visão das pessoas é transformada. A nova visão do cristão produz compaixão, amor, perdão, pois foi aquilo que ele recebeu. Eu não olho mais para a pessoa que fez mal para mim agora querendo mal dela, querendo vingança. Agora o olhar é transformado. Se a pessoa está fazendo isso, é porque ela está fazendo dominada por seus pecados, é porque ela precisa enxergar o amor de Cristo, é porque ela precisa de compaixão, de perdão, de misericórdia. E aí nós olhamos para os exemplos das Escrituras, de Cristo, que fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. De Estevão, que fala: Senhor, não impute a eles esse pecado. Do próprio apóstolo Paulo, de pessoas que tiveram suas visões transformadas, com compaixão, com perdão, com amor. A nova visão de mundo do discípulo transforma seus relacionamentos, sua postura, sua vida como um todo. A forma de enxergar o mundo não é mais a mesma. Não é mais o benefício próprio, não é se dar bem na vida,
não é o orgulho de querer estar acima de tudo. Agora sua visão é transformada, novos valores são incutidos, como bondade, compaixão, amor, domínio próprio, porque agora ele vê o mundo de forma diferente. A vida não está relacionada a ele, está relacionada ao Senhor. Ele não tem que se vingar para se colocar numa posição de superioridade. Ele não tem que usar as pessoas para ter destaque para ele mesmo. A visão de mundo mudou. Tudo está relacionado a Deus. Então ele está disposto a servir as pessoas. Ele está disposto a perdoar. Ele está disposto a amar. É uma nova visão que faz parte da vida do cristão. E por fim, a última atitude, a última transformação é uma nova atitude. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse versículo é a conclusão, é o mais conhecido do texto, mas é a conclusão desses versículos anteriores. Paulo diz assim: e assim, com base nisso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por que é nova criatura? Porque mudou a motivação, mudou o propósito, mudou a visão, vai mudar suas atitudes. É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, não fazem mais parte dessa realidade. Eis que se fizeram novas. É uma nova criação, completamente transformada. Você em Cristo foi recriado. É o que Paulo está falando aqui. E por isso que a transformação tem que ser tão grande. Porque é novo, é uma nova criatura, não é mais a mesma pessoa. É evidente que ainda existe natureza pecaminosa. É evidente que ainda somos nós. Mas a ilustração que Paulo está fazendo aqui dessa nova criação, por meio da habitação do Espírito Santo que nos transforma, de uma nova visão de mundo, da santificação que o próprio Espírito produz. Se alguém está em Cristo, o que pertencia à antiga vida não pertence mais. Tudo é novo na vida do discípulo de Cristo. Significa que sua motivação não pode ser a mesma. A motivação não pode ser dinheiro, se dar bem na vida, qualquer coisa do tipo. Tem que ser Cristo e o amor de Cristo. Seu propósito não pode ser o mesmo. Agora ele vive para o Senhor. Sua visão de mundo não pode ser a mesma. Ele enxerga o mundo de forma completamente diferente. Seus desejos, pensamentos, atitudes não podem ser os mesmos. E pense bem, pare aqui. Pare um pouquinho e preste atenção. O que muda entre o seu desejo, os seus desejos como cristão, e os desejos de alguém que não conhece a Cristo? Tem diferença? Porque se você falar que não, reveja a sua fé. Se o seu desejo é simplesmente ganhar muito dinheiro e ter uma vida estabilizada financeiramente nesse mundo aqui, é a mesma coisa que as pessoas lá de fora querem. Se o seu desejo é ter bons relacionamentos, bons amigos, um bom cônjuge, as pessoas lá de fora querem a mesma coisa. Se o seu desejo é ter um destaque na sociedade, ser alguém reconhecido, as pessoas lá fora têm os mesmos desejos. Entende? Nossos desejos não podem estar limitados a essas coisas. Não podem ser essas coisas. Paulo fala que tudo é novo. As coisas velhas já passaram. Se o meu desejo não está relacionado a Cristo, a glória que Ele vai receber com a minha vida, à vontade de Deus, ao amor pelo Senhor, ao relacionamento com Ele, tem algo de errado. Porque o discipulado produz uma transformação completa nos desejos, nos pensamentos. O que você pensa, o que você nutre no seu pensamento, nas atitudes. Uma vida permanece, não tem como permanecer igual. Você é um discípulo? Se a resposta for sim, a transformação será evidente. Tem como ser um discípulo de Jesus e não ser profundamente transformado.
E eu quero concluir com uma ilustração. Essa ilustração que me forneceu foi minha esposa essa semana. Ela nem sabia que eu ia usar aqui, né? Não é nada que você fez não, pode ficar tranquila. Tá bom? Ela estava ouvindo uma mensagem durante a semana e ela compartilhou comigo. E a ilustração diz o seguinte, de um pregador americano. Vamos imaginar que eu chegue aqui à frente, entre correndo aqui, atrasado. Mas do jeito que eu tô. E aí eu viro para vocês e digo assim: meus irmãos, me perdoem, não fiquem zangados comigo. Eu tô atrasado porque eu estava vindo para cá. Eu peguei a Fernão Dias, eu já contextualizando a ilustração, vindo para cá, de Guarulhos para cá. E aí teve um problema no meu carro. Eu tive que descer para trocar o pneu. E quando eu estava lá na rodovia arrumando, eu me distraí. Quando eu saí de arrumar o pneu, eu saí de lado assim, veio uma carreta numa velocidade muito grande e me atropelou. Por isso que eu me atrasei. Por que você está rindo? Só existem duas explicações lógicas. Ou eu sou um mentiroso, ou eu sou maluco. Por quê? Se eu fosse atropelado por uma carreta numa alta velocidade, eu não chegaria assim do jeito que eu estou aqui. Provavelmente eu nem estaria mais aqui. Seria um lugar muito melhor, né? Isso é absurdo. É impossível ter um encontro com algo tão grande como um caminhão, uma carreta, e não mudar de estado. E a pergunta que ele faz na ilustração é: o que é maior? Uma carreta ou Deus? Como é que tantas pessoas hoje professam ter tido um encontro com Jesus Cristo e ainda assim parecem da mesma forma que eram antes de se encontrar com Cristo? É a ilustração que ele usa. Não tem como você ter um encontro com Cristo e não sair dali completamente transformado. Algo vai mudar. A transformação precisa ser evidente. Não tem como ter um encontro com Deus e permanecer do mesmo jeito. Não tem como ser discípulo de Jesus e permanecer da mesma forma. O discípulo é profundamente transformado por Cristo. E minha oração é que essa transformação seja evidente em nosso viver.